Jack Elam como Pierre Audubon Jack Elam, cujo nome completo era William Scott Elam, nasceu em 13 de novembro de 1920 em Miami, Arizona, e começou a atuar em Gunsmoke em 1955, aos 35 anos. Com seu característico desalinhamento ocular devido a uma lesão na infância, ela interpretou com facilidade vilões durões e imprevisíveis, principalmente Pierre Audubon, um personagem brutal, porém vibrante, que o público tanto odiava quanto lembrava. Essa aparência única tornou-se uma arma que o tornou um rosto inesquecível em filmes de faroeste clássicos. Poucos imaginariam que a vida de Elam carregava tanta amargura. Ele perdeu a mãe quando tinha apenas 4 anos. Cresceu com uma madrasta e teve que fazer vários bicos para ajudar a sustentar a família. A maior tragédia aconteceu aos 11 anos, quando foi esfaqueado no olho com um lápis durante uma briga de escoteiros, deixando-o permanentemente cego e vesgo de um olho, um trauma que o assombrou por toda a vida. No entanto, esse mesmo olho estranho o levou a Hollywood. Mas, atrás das telas, Jack também sofria. Sua primeira esposa, Jean Hodert, morreu de câncer de cólon após 24 anos juntos, deixando-o sozinho para criar o filho antes de encontrar paz com sua segunda esposa, Margaret. Alan surpreendeu o público ao trocar papéis de vilão por comédia em Apoie o Xerife Local, de 1969, e Corrida de Canhão, de 1981, provando que não era estereotipado. No entanto, a idade avançada não poupou Jack. Em seus últimos anos, ele teve que lutar contra uma insuficiência cardíaca congestiva, com a saúde debilitada e repetidas hospitalizações, mas ainda assim tentou interpretar pequenos papéis para manter sua paixão pela atuação. Mesmo com o corpo cansado, seu olho torto permaneceu cativante, tornando-se um símbolo imortal do cinema cowboy americano. Jack Elam faleceu em 20 de outubro de 2003, aos 82 anos, em sua casa em Ashland, Oregon, encerrando uma vida ao mesmo tempo dura e gloriosa. Seus restos mortais foram cremados, e as cinzas foram devolvidas à família. O patrimônio líquido de Jack ao final da vida foi estimado em cerca de US$1 milhão, uma quantia modesta, mas digna de alguém que fez com que todo o mundo do cinema o respeitasse e admirasse. Burt Reynolds como Quint Asper. Burt Reynolds nasceu em 11 de fevereiro de 1936 em Michigan. Aos 26 anos, assumiu o papel de Quint Asper em Gunsmoke, em 1962. Interpretando um ferreiro meio comanche forte, porém sensível, Reynolds rapidamente deixou sua marca na telinha com sua presença robusta e cativante. Embora tenha permanecido em Gunsmoke por apenas 3 temporadas, o papel de Quint abriu as portas para sua entrada em Hollywood, transformando-o em um astro das décadas de 1970 e 1980. Mas, do outro lado dos holofotes, a vida de Reynolds foi repleta de tragédias. Seus casamentos fracassados, principalmente o divórcio custoso e público de Lonnie Anderson, corroeram tanto seu espírito quanto suas finanças. Reynolds admitiu certa vez que nunca realmente abandonou seus sentimentos por Sally Field, um amor profundo, mas inacabado, que o deixou com muito arrependimento. Além disso, a pressão de ser um astro masculino de primeira linha, sempre tendo que manter uma imagem masculina, levou Reynolds a sucumbir repetidamente à solidão e a crises psicológicas. Anos de filmes de ação ininterruptos também cobraram um preço alto do corpo de Reynolds, de uma queda durante o parto a uma grave lesão no maxilar em City Heat. Em 1984, ele teve que suportar um vício prolongado em analgésicos, combinado com ansiedade e hipoglicemia, que enfraqueceram ainda mais sua saúde. Em 2010, ele passou por uma cirurgia cardíaca aberta para salvar sua vida. Mas, a partir de então, seu corpo declinou gradualmente, não sendo mais forte o suficiente para suportar novas dificuldades. Em sua vida pessoal, Reynolds já teve uma enorme fortuna graças a salários recordes e investimentos em teatros e restaurantes. No entanto, negócios fracassados, juntamente com os custos do divórcio e dívidas crescentes, o levaram à falência na década de 1990. Reynolds foi forçado a leiloar muitos de seus bens, incluindo o famoso rancho usado para filmar Sem Dó. Foi uma queda amarga para uma estrela que já esteve no topo do mundo. Em 6 de setembro de 2018, Burt Reynolds faleceu de ataque cardíaco aos 82 anos, encerrando uma vida repleta de glória, mas também de tempestades. Seu patrimônio líquido estimado ao final da vida era de apenas $5 milhões, um valor muito pequeno comparado ao que ele já teve, refletindo o preço alto da fama e as feridas profundas deixadas ao longo de uma vida de muitas lutas. Morgan Woodward como Bear Sanderson. Thomas Morgan Woodward nasceu em 16 de setembro de 1925 em Fort Worth, Texas. Ele apareceu em Gunsmoke em 1955,
quando tinha apenas 30 anos, atuando em 19 episódios com 16 personagens diferentes, sendo o mais notável Bear Sanderson, um homem violento, mas com profundidade psicológica, no episódio de 2 partes, A Game of Death, An Act of Love, de 1973. Com sua constituição imponente, voz potente e olhar frio, Morgan tornou-se um rosto familiar nos faroestes, especializando-se em papéis de vilões durões e cruéis, conferindo um toque inconfundível de ferocidade a Gunsmoke. Fora das telas, a vida de Morgan também era turbulenta. Ele passou por muitos relacionamentos instáveis, mas nunca se casou, vivendo solteiro por décadas. Uma reviravolta terrível aconteceu quando ele sofreu um derrame bem no meio da fumaça das armas durante uma cena fisicamente exigente, afetando sua fala e forçando a equipe a interromper as filmagens. Felizmente, ele se recuperou após alguns meses de fisioterapia, mas o choque deixou Morgan mais retraído, concentrando toda a sua energia na atuação e evitando relacionamentos pessoais. Após a recuperação, Morgan continuou atuando incansavelmente desde Cool Hand Luke, de 1967, como Boss Godfrey, o homem sem olhos e com óculos escuros que assombrava o público, até o astuto Marvin Punk Anderson na série Dallas ao longo da década de 1980. Ele também deixou uma marca marcante em Star Trek, interpretando o Dr. Van Gelder, um papel tão intenso que ele mesmo admitiu que o deixou exausto física e mentalmente. Essas performances ajudaram a consolidar sua imagem como símbolo de personagens frios e atormentados, com profundas lutas internas. Morgan Woodward faleceu em 22 de fevereiro de 2019, aos 93 anos, com a causa relatada como velhice e doença natural, encerrando quase 70 anos de dedicação. Seus restos mortais foram enterrados na Califórnia, ao lado da família. O patrimônio líquido de Morgan foi estimado em cerca de $2 milhões, um resultado digno para uma vida dedicada a retratar figuras de cowboys ferozes, taciturnos e trágicas. Dennis Weaver como Chester Good. Dennis Weaver nasceu em 4 de junho de 1924 em Joplin, Missouri, quando começou a interpretar o delegado Chester Good em Gunsmoke, em 1955. Tinha apenas 31 anos. Chester, com sua característica manqueira e coração leal, tornou-se um símbolo da televisão americana e ajudou Weaver a ganhar um Emmy em 1959. Após 9 anos no papel, Weaver deixou Gunsmoke em 1964 com grandes dúvidas sobre o futuro. Ele mergulhou em uma série de novos papéis, como em Duelo, de McCloud e Steven Spielberg, para provar sua versatilidade. Mas a pressão de reinventar sua imagem trouxe uma grave crise mental. O medo do fracasso, de que o público não o aceitasse, assombrava Weaver, levando a muitas noites estressantes e sem dormir. Mesmo assim, ele continuou trabalhando duro, escapando gradualmente da sombra de Chester e se consolidando como uma verdadeira estrela. A vida pessoal de Weaver era um pouco mais tranquila, pois ele mantinha um longo casamento com Jerry Stowell, seu amigo de infância, e tinha 3 filhos. No entanto, ele sofreu um grande choque em 2003, quando sua nora morreu no acidente no mercado de agricultores de Santa Mônica, uma ferida psicológica que atormentou a família por anos. Além disso, ele enfrentou a pobreza, fazendo diversos bicos para sustentar a família antes de se tornar famoso, desenvolvendo um espírito de resiliência e rara determinação. Nos últimos anos de sua vida, Weaver dedicou sua energia à proteção ambiental, fundando a Organização Economics e viajando pelos Estados Unidos para promover a sustentabilidade. Mas, durante esse mesmo período, ele teve que travar uma longa, dolorosa e exaustiva batalha contra o câncer de próstata. Em 24 de fevereiro de 2006, Dennis Weaver faleceu em sua casa em Ridgway, Colorado, aos 81 anos. Seu patrimônio líquido no momento da morte foi estimado em cerca de $3 milhões, proveniente principalmente de projetos populares de cinema e televisão e de uma vida de incansável dedicação artística. James Arness como Matt Dillon. James Arness, nascido James King Arness, nasceu em 26 de maio de 1923 em Minneapolis. Aos 32 anos, assumiu o papel de Marshal Matt Dillon na série Gunsmoke, em 1955. Com sua constituição imponente, rosto severo e voz grave, ele retratou um Dillon corajoso e íntegro que trouxe justiça à perigosa cidade de Dodge City. Arness consolidou um status inabalável ao longo de 5 décadas, mas, por trás dos holofotes, a vida de James Arness não foi isenta de sombras. Veterano da Segunda Guerra Mundial, ele desembarcou em Anzio e sofreu um ferimento grave na perna direita, carregando aquela dor incômoda pelo resto da vida. Cada passo podia doer, especialmente quando tinha que cavalgar ou ficar em pé por longos períodos no set, mas ele cerrava os dentes para terminar as cenas. Esse tormento piorava à medida que as perdas familiares se acumulavam.
Seu primeiro casamento com Virginia Chapman terminou em 1960, deixando uma profunda ferida emocional. E em 1975, sua filha Jenny Lee tirou a própria vida com uma overdose, mergulhando Arnes em uma crise. Apenas 2 anos depois, Virginia também morreu tragicamente de uma overdose acidental, como se a tragédia se recusasse a deixá-lo ir. Durante longas e solitárias noites, ele ainda carregava a culpa de um pai impotente, combinada com uma dor física persistente, que o levava a crises constantes. Mesmo assim, ele tentava se manter forte, quieto e evitar a atenção para poder continuar atuando. James Arnes faleceu em 3 de junho de 2011, aos 88 anos, descansando em paz em Brentwood, Los Angeles, após sua saúde piorar gradualmente com a idade. A fortuna que ele deixou, cerca de 8 milhões de dólares, veio em grande parte de seu papel lendário em Gunsmoke e outros filmes de faroeste, refletindo uma carreira gloriosa, mas também difícil. Ken Curtis como Festus Hagen. Ken Curtis, nascido Curtis Wayne Gates, nasceu em 2 de julho de 1916 em Lamar, Colorado, aos 48 anos. Assumiu o papel de Festus Hagen em Gunsmoke, em 1964. Ele deu vida a um policial um tanto desleixado e bem-humorado, com um sotaque caipira característico, adicionando autenticidade e diversão à série por 11 anos. Mas, por trás dos holofotes, a vida de Ken Curtis não era tão alegre quanto parecia. Nascido em uma família de xerifes no Colorado, sua infância foi marcada pela pressão para seguir uma disciplina rigorosa, o que frequentemente deixava Curtis se sentindo sufocado e solitário. Já adulto, ele ansiava por liberdade, abandonando a faculdade de medicina para seguir carreira na música e na atuação, decisão que inicialmente enfrentou forte oposição da família, criando um distanciamento frio com os pais por muitos anos. Curtis teve 3 casamentos, e sua vida amorosa foi uma fonte de arrependimento para toda a vida. Os 2 primeiros casamentos rapidamente se desfizeram devido à agenda lotada de trabalho, à fama repentina e ao estresse das filmagens, o que impossibilitou Curtis de manter um lar estável. Somente quando se casou com Tori Connolly, em 1966, ele encontrou relativa paz, embora as antigas feridas emocionais ainda o perseguissem silenciosamente. Festus, um personagem engraçado, porém solitário, parecia refletir em parte as verdadeiras emoções de Curtis. Em 28 de abril de 1991, Ken Curtis faleceu repentinamente de um ataque cardíaco enquanto dormia em Fresno, Califórnia, aos 74 anos. Seu patrimônio líquido no momento de sua morte foi estimado em cerca de $1 milhão, proveniente principalmente de centenas de episódios de Gunsmoke, outros papéis em filmes de faroeste e uma carreira de cantor que deixou uma marca duradoura. Victor French como Eben Lucan. Victor Edwin French nasceu em 4 de dezembro de 1934 na Califórnia. Quando se juntou a Gunsmoke em 1966, tinha apenas 32 anos, interpretando Eben Lucan, um homem rude, mas com uma gentileza oculta. O personagem era adorado por sua constituição robusta, voz grave e um rosto marcado pela tristeza, o que o tornava intimidador e simpático. Mas a vida de Victor French atrás das câmeras estava longe de ser tranquila. Ele passou por 2 casamentos fracassados, o que o deixou com o fardo de sustentar 3 filhos enquanto trabalhava em uma agenda de filmagens exaustiva e implacável. O estresse de sustentar a família e a pressão da fama levaram Victor a fumar como um mecanismo tóxico de enfrentamento que o acompanhou por muitos anos. Assim como pareceu renascer com o papel do Sr. Edwards em A Casa na Pradaria, em 1974, e mais tarde brilhando em Estrada para o Céu, ao lado de Michael Landon, Victor lutava secretamente contra o vício do cigarro, que debilitava sua saúde dia após dia. Em 1989, a tragédia o atingiu de verdade quando Victor foi diagnosticado com câncer de pulmão avançado enquanto filmava cenas de ação para Rock-a-Doodle, em Dublin. 3 meses de luta contra a quimioterapia e a dor não salvaram seu corpo, já devastado por décadas de fumaça. A morte de Victor deixou até Michael Landon, seu colega de elenco mais próximo, engasgado de tristeza por um amigo talentoso, mas profundamente infeliz. Victor French deu seu último suspiro em 15 de junho de 1989, aos 54 anos, deixando um patrimônio líquido estimado em cerca de $1 milhão, um valor modesto em comparação com sua brilhante carreira, mas suficiente para sustentar os 3 filhos que sempre teve perto do coração. Pedro de Milburn como Doc Adams. Hugh Milburn Stone nasceu em 5 de julho de 1904 em Burton, Kansas. Quando começou a interpretar o Dr. Gallen Adams em Gunsmoke, em 1955, tinha 51 anos. O papel de um médico rude, porém dedicado,
Em Dodge City ficou vinculado a Milburn Stone por 20 anos, dando ao público a imagem de um médico ocidental inteligente e profundamente compassivo. Ele se tornou um pilar insubstituível da série e uma peça fundamental na história da televisão americana. A vida de Stone fora das telas também foi repleta de desafios. Vindo de uma formação em teatro de vaudeville, ele construiu seu nome pacientemente por meio de dezenas de papéis no cinema antes de chegar a Gunsmoke. A pressão da longa agenda de filmagens, aliada à idade, fez com que sua saúde se deteriorasse gradualmente. O pior aconteceu em 1971, quando Stone teve que passar por uma cirurgia cardíaca de emergência e foi forçado a interromper as filmagens por alguns meses, embora ainda tenha tentado retornar para terminar o papel de Doc até o fim da série. Casado, Stone passou por 2 períodos de vida juntos com Jane Garrison, separados por um breve divórcio, mas finalmente se reencontraram. Sua filha, Shirley, era de seu primeiro casamento com Ellen Morrison, falecida em 1937. As convulsões familiares, somadas a uma agenda de trabalho exigente, podem ter prejudicado silenciosamente sua saúde, mesmo sem nenhum vício grave ou escândalos notáveis. Em 12 de junho de 1980, Milburn Stone deu seu último suspiro após um ataque cardíaco aos 75 anos em La Jolla, Califórnia, após muitos anos vivendo com problemas cardíacos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em cerca de $2 milhões, refletindo os frutos de seu amor pela profissão e sua dedicação total ao público da televisão americana. Roy Barcroft como Roy Barcroft, cujo nome verdadeiro era Howard Harold Ravenscroft, nasceu em 7 de setembro de 1902, em Nebraska. Ele começou a atuar em Gunsmoke em 1955, quando já tinha 53 anos. Frequentemente interpretava vilões cruéis, trazendo drama e tensão para Dodge City, sendo o personagem Roy mais memorável em vários episódios. O público o adorava justamente por aquela característica maligna, que se manifestava em sua aparência rude e voz poderosa. Atrás das câmeras, a vida de Roy Barcroft foi bastante turbulenta. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial aos 15 anos, foi gravemente ferido e, depois disso, passou por inúmeros empregos, como cowboy, marinheiro e até músico, antes de finalmente encontrar seu caminho para as telas. Seu casamento com Vera Thompson foi relativamente tranquilo a partir de 1932, e eles tiveram 2 filhos juntos. No entanto, ser estereotipado como um vilão causou pressão psicológica em Barcroft durante os últimos anos de sua carreira, especialmente com o declínio do gênero Western B, empurrando-o para papéis coadjuvantes cada vez menores. Mesmo assim, ele deixou sua marca em papéis como o Coronel Jim Logan em Spin and Marty, ou o Marechal em Oklahoma. 1955, comprovando o poder duradouro de um ícone do western. Muitos ficaram surpresos ao saber que, na vida real, Roy era conhecido por sua natureza gentil, um forte contraste com sua imagem na tela. Ele sofreu um choque no final da década de 1960, quando os médicos o diagnosticaram com câncer renal, uma doença grave possivelmente ligada ao estilo de vida da época, com tabagismo excessivo e pressões implacáveis no trabalho. Roy Barcroft faleceu discretamente em 28 de novembro de 1969, em um hospital reservado para profissionais da indústria cinematográfica, aos 67 anos. Ele doou seu corpo à ciência como um último ato de generosidade. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era de cerca de $500 mil, um valor modesto comparado aos mais de 300 filmes em que atuou, mas um reflexo adequado de um artista dedicado a viver e morrer pelo amor de atuar. Amanda Black como Kitty Russell. Amanda Blake, nascida Beverly Louise Neal, nasceu em 20 de fevereiro de 1929, em Buffalo, Nova York. Aos 26 anos, começou a interpretar a senhorita Kitty Russell, a forte e charmosa dona do Long Branch Saloon, em Gunsmoke, em 1955. Kitty, com seus cabelos ruivos e um coração amoroso, porém carregado de sofrimento, tornou-se um ícone indispensável de Dodge City por 19 anos, deixando uma marca profunda no público da televisão americana. Sua vida real, em contraste com sua imagem glamourosa na tela, era repleta de turbulências. Fumante e inveterada, Blake foi diagnosticada com câncer bucal em 1977 e teve que se submeter a uma cirurgia, tornando-se porta-voz da Sociedade Americana do Câncer. Além disso, sua vida conjugal foi turbulenta, com 5 casamentos que não duraram, incluindo o de seu 5º marido, Mark Spaeth, que morreu de pneumonia relacionada à AIDS em 1985, deixando questões dolorosas sobre a origem de sua própria doença posterior. Após Gunsmoke, Blake se aposentou em Phoenix,
concentrando-se em cuidar da vida selvagem. Junto com seu ex-marido, Frank Gilbert, ela ajudou a desenvolver um programa de reprodução de chitas raras em cativeiro e também foi cofundadora de uma das maiores organizações de proteção animal sem abate do Arizona. Ela criou fundos e trabalhou para preservar muitas espécies ameaçadas de extinção, demonstrando um coração bondoso e profunda paixão pela natureza. Em 16 de agosto de 1989, Amanda Blake faleceu aos 60 anos em Sacramento, vítima de hepatite relacionada à AIDS, um triste fim que foi inicialmente confundido com um câncer de garganta. Seu patrimônio líquido na época de sua morte era de cerca de US$ 1 milhão, proveniente principalmente de sua longa carreira como atriz e da imagem imortal de Kitty Russell. George Selk nasceu em 15 de maio de 1893, em Lincoln, Nebraska. Começou a atuar em Gunsmoke em 1955, quando já tinha 62 anos, interpretando Moss Grimmick, o zelador do estábulo de Dodge City, um personagem simples que acrescentava realismo e vida cotidiana ao Velho Oeste. Com sua natureza pé no chão, Selk fazia o público acreditar que Moss era realmente a alma dos estábulos da cidade em meio a tantos tiros. Mas, por trás dos holofotes, a vida de Selk era bastante tranquila e difícil. Ele passou muitos anos atuando em produções teatrais locais, com peças como Pinóquio e Corda, embora estas não lhe trouxessem muita fama. Seu casamento e vida familiar eram em grande parte desconhecidos, já que ele raramente compartilhava algo sobre sua vida pessoal, apenas que dedicava a maior parte do tempo ao teatro e à televisão. A saúde de Selk também piorou rapidamente após deixar o Gunsmoke, levando seus últimos meses a serem repletos de doenças, embora nenhum prontuário médico esclarecesse as causas exatas. Além de Gunsmoke, ele também apareceu em As Aventuras do Superman, de 1952, e Lawman, de 1958. Mas esses foram apenas breves papéis coadjuvantes. Mesmo assim, ele se apegou à atuação com paixão inabalável e era adorado por grupos teatrais locais em La Cañada, Sunland, por sua personalidade gentil e dedicação à arte. Mesmo perto da morte, Selk tentou se manter envolvido com a comunidade teatral Foothill Curtain Raisers, como uma forma de se manter no palco pela última vez. George Selk deu seu último suspiro em 22 de janeiro de 1967, em Montrose, Califórnia, aos 73 anos, enterrado discretamente em luto por alguns antigos colegas. Seu patrimônio líquido na época da morte era de apenas cerca de US$ 200 mil, um valor modesto que refletia uma longa, porém pouco conhecida, carreira de um ator coadjuvante que viveu intensamente para a arte até seu último suspiro.